Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, reunidos, ó Deus, em comunhão. Quantas coisas, ó Deus, aconteceu no nosso dia. E eu te peço, ó Deus, que todas essas coisas fiquem lá fora e que agora, ó Pai, possamos focar na Tua palavra. Que agora, ó Deus, possamos focar no Senhor. Não deixe que nada tire a nossa atenção de Ti, ó Pai. No nome santo de Jesus, esse é meu clamor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha falar de uma maneira sincera, de uma maneira genuína, através da minha vida. No nome santo de Jesus, ó Deus. Tenha misericórdia de mim. Esse é meu clamor, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Por que eu disse que nós vamos aprender hebraico e aramaico? Não que eu seja um bilíngue. Obrigado, meu lindão. Não que eu seja um trilingue, não que eu saiba falar fluentemente hebraico e aramaico, mas é só a gente ler o próprio texto e em si ele vai traduzir para a gente. Eli, Eli, lama sabactani. Então, Eli, Eli, nada mais é do que hebraico e o restante é aramaico. E o próprio texto já nos traz a tradução. Mas não é sobre isso que eu quero trazer hoje, não é sobre isso que eu quero meditar. Em qual momento Jesus ele exclama, ele canta essa parte de adoração? E o que tem a ver com o tema do mês e com o tema dessa noite? Muitas das vezes, a gente lendo somente esse texto, o entendimento que a gente tem é que Cristo está murmurando, ele está reclamando, ele está em algum momento questionando a Deus do porquê que Deus abandonou ele ali na cruz do Calvário. O momento que Cristo fala isso, o momento que tudo isso aqui acontece, é quando ele já está pregado na cruz. É quando ele já está sendo crucificado, não tem mais para onde fugir. E eu tenho certeza que hoje, muitas pessoas aqui já se encontraram em situações onde não tem mais para onde fugir, e a gente pergunta, ou a gente mesmo grita: Deus, por que o Senhor me abandonou? Lendo esse texto, fora do contexto, o entendimento que nós temos é esse. Mas o contexto que aqui está escrito é totalmente diferente. Cristo, pregado naquela cruz, ele estava adorando. E para que a gente possa entender de uma maneira mais profunda, eu peço que os irmãos abram a Bíblia, em Salmo, no capítulo 22, verso 1. Todos os irmãos aqui, eu acredito que já sabem, mas todos os salmos são cânticos feitos por Asaf, feito por Moisés, feito por Davi, esse especificamente por Davi, em um momento de sua vida que estava passando por uma certa angústia, ele começa a adorar. O início desse salmo, no primeiro verso, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Se nós continuarmos lendo o salmo até se finalizar, até o capítulo, até o verso 20, nós veremos que todo o contexto é ainda um clamor, uma súplica de Davi, pedindo para que Deus atendesse a sua adoração, o seu clamor. E o restante já é de gratidão. O salmista diz: eu tenho a convicção e eu tenho a certeza de que o Senhor está me ouvindo. Então, trazendo para a nossa realidade, Jesus não tinha mais para onde ir. Aquele momento ele já estava pregado na cruz. Para que os irmãos possam entender, Judas já tinha traído, ele já tinha ido à frente de Pilatos, todo mundo já tinha falado assim: não, pode soltar aí Jesus Barrabás, e Jesus, o Messias, esse vai ser crucificado. Pilatos fala: então, já que vocês decretaram isso, tudo bem, que assim seja. E aí os guardas pegaram, açoitaram, e se a gente continuar a ler, vai ver que Jesus ainda sofre uma série de sofrimento. E aí, ao longo de toda a nossa vida, nós passamos por muitos sofrimentos, mas mesmo assim nós não devemos murmurar, nós precisamos adorar, Cristo é a nossa referência, é quem nós precisamos ter como total referência, quem nós devemos espelhar na nossa vida cristã, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida.
sem exceção, nos encontramos em situações, muitas das vezes, onde acabamos de perder um ente querido, muito próximo, a quem a gente era muito apegado, e meu Deus, e agora, para onde eu vou? Nos encontramos em situações onde acabamos de perder um emprego de 10, 15, 20 anos, que não passava pela nossa cabeça de perder aquele emprego, e fala, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Nos encontramos em situações onde o nosso cônjuge nos abandona sem nenhuma explicação, e aí nós perguntamos o que nós iremos fazer? Nós devemos adorar, nós devemos agradecer ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e nós temos que nos apegar a Cristo. Então agora que nós temos o entendimento do contexto, nós temos o entendimento do porquê que Cristo, Ele clamou em voz alta, Eli, Eli. Todos aqueles guardas que estavam ali rodeando a Jesus, vendo Ele na cruz, começaram a questionar, poxa, será que Ele está chamando por Elias? Será que Ele está chamando por quem? A língua na qual Cristo clamou foi o hebraico, onde a maioria daquela população tinha a língua nativa, que é o grego koiné. Então eles não entenderam e começaram a pensar, Jesus ele está alucinando, Jesus ele não está muito bem. E é assim que muitas das vezes a gente se encontra lendo um texto desse daqui, fora do contexto. E eu quero chamar a atenção o quanto é importante estudar a palavra de Deus. O pastor Manu deu um exemplo que nunca mais saiu da minha cabeça. Ler a Bíblia, em determinados momentos, é como se estivéssemos em um carro atolado. Para poder sair, para poder encontrar ali uma saída, uma solução, tem que ir para frente, tem que ir para trás, tem que ir para frente, tem que ir para trás, para o lado, vira para o outro, até que em determinado momento você sai. Até que em determinado momento você encontra a resposta e a solução. E então, eu me apego a essa passagem onde Cristo, com total propriedade, como homem, conhece de uma maneira aprofundada o Antigo Testamento. E ele recita de qual o Salmo 22 e diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Estou passando por um momento de muita aflição. Qualquer tipo de problema que nós já passamos, irmãos, não chega aos pés do que Cristo passou. Esse salmo, na qual Jesus recitou, é conhecido pelos pais da igreja como o quinto evangelho, porque ele é citado no Novo Testamento aproximadamente 15 vezes. No Novo Testamento nós vamos encontrar diversas citações relacionadas a essa passagem, e Cristo não deixou de, em suas palavras, também mencioná-lo. E aí, o que Deus começou a ministrar no meu coração é, se tem tudo a ver com Ele, por que nós temos que adorar? Se tem tudo a ver com Cristo, por que nós temos que adorar? Como eu já disse há pouco, porque Ele é a referência, porque nós devemos viver assim como Ele. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito complicado, no momento de profunda tristeza, a gente adorar. Mas se a gente não se apegar a isso, se a gente não focar em Cristo, aí que realmente nós não vamos conseguir. Aí que realmente não vai ter possibilidade alguma de conseguir. O nosso alvo, a nossa referência precisa ser Cristo. Então, se tem tudo a ver com Ele, por que nós precisamos adorar? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos imagem e semelhança daquele que morreu na cruz. Ele veio aqui para cumprir tudo o que tinha que cumprir, como homem. Hebreus, capítulo 3, vai dizer de maneira muito clara, que Jesus cumpriu tudo isso como um homem, para nos mostrar de que sim, é possível alcançar a salvação. Que sim, é possível ser santo e lutar contra o pecado. Que sim, é possível e que sim, é necessário. E diante dessa situação, eu me deparo com uma dúvida. Será que tudo isso aconteceu porque Judas deu um beijo e traiu a Jesus?
E por diversas vezes eu assistindo o filme A Paixão de Cristo, e eu falava assim, tomara que agora Judas não consiga ir lá e dar um beijo nele, e ele consiga sair, e ele não venha morrer, e tomara que isso não aconteça. Por diversas vezes eu falei, nossa, se Judas não tivesse traído, se Judas, mas não tem nada a ver com isso. Isso já foi consumado há 700 anos antes de Cristo. Abrem comigo, por favor, a Bíblia em Isaías, capítulo 53. Setecentos anos antes de Jesus, um profeta já havia escrito, um profeta já havia dito, um profeta usado por Deus, tinha sido boca do Senhor. Isaías capítulo 53, do verso 1 em diante diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desrasgados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela o cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto quem nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, eu chego a tremer de ler essa passagem. Não há possibilidade de ler o texto de Isaías 53, ver tudo se cumprir, e não se colocar, e não se prostrar diante de um Deus tão vivo, de um Deus que entregou a sua própria vida, que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Por que que Cristo morreu? Única e exclusivamente pelos nossos pecados. Quais são as consequências do pecado? A separação. Quando Cristo morre, Ele nos dá mais uma vez a oportunidade de adorar. Ele nos dá a oportunidade de mais uma vez nos relacionarmos com Deus. Uma separação que aconteceu no Jardim do Éden, ela volta a ser conciliada por Cristo na cruz, em meio à adoração.
Não importa qual o problema que nós estamos passando, nós devemos adorar. Não importa qual a dificuldade, não importa quem nos abandonou, ainda que eu estiver somente com Cristo, eu estarei com a maioria, eu estarei satisfeito. Ainda que eu esteja somente com o Consolador, eu estarei sendo consolado. Ainda que eu esteja somente com Cristo, eu não me sentirei abandonado. Eu sei que pessoas chegaram aqui hoje. Eu não sei se sou só eu, que chegou aqui desanimado, frustrado. Mas depois de ler, depois de ouvir, depois de sentir essa palavra, traz qualquer tipo de renovo, traz qualquer tipo de vigor para as nossas vidas, porque Ele conquistou isso para nós, única e exclusivamente para nós. O véu foi rasgado. Se continuarmos lendo, o entendimento que o texto nos dá, o véu foi rasgado de cima a baixo, para que nós possamos ter livre acesso ao Santo dos Santos, trazendo para uma linguagem mais entendível. No Antigo Testamento, quando Adão pecou, o homem foi afastado, o relacionamento com Deus acabou, somente o sacerdote tinha acesso a Deus, somente o sacerdote podia clamar, pedir pelos pecados, somente o sacerdote. Cristo vem e fala: ei, não, chega. Todos acharam que ali foi a derrota de Cristo, mas aqui foi a vitória de Cristo, aqui foi a nossa vitória. Não sei se é no casamento, não sei se é no trabalho, não sei se é nas provas finais, não sei se é em casa com os pais, eu não sei no que é, mas a vitória ela está decretada, lá na cruz. Nós só precisamos estar próximos de Cristo para entender qual é a vitória dele, e o entendimento dele, não o nosso. Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa vitória é a nossa vontade, mas não. A nossa vitória é a vontade de Cristo. Então se permita viver a vontade de Deus. Todos podem perceber que nada disso então foi um acidente? Que nada disso poderia ter sido evitado? Não sei se os irmãos repararam, mas Isaías 53, os verbos utilizados no texto é no passado. Imagina a consciência de Isaías, quando estava falando, quando estava escrevendo. Ele falou assim: meu Deus, mas imagina a tamanha fé de Isaías, e 700 anos depois isso vem acontecer. E muitas das vezes as promessas de Deus para as nossas vidas não duram um mês, uma semana, e a gente já fica afoito. A gente já quer o imediatismo, já toma conta da gente, e a gente já fica... Eu estou falando da gente porque eu sou exatamente desse jeito. Eu questiono muito a Deus pelas situações que não acontecem. Eu falo: Deus, e aí? Por que me abandonou? Mas infelizmente não como adoração. Agora eu aprendi que tem que ser o quê? Adorar, com o coração contrito e quebrantado. A mensagem central do texto é essa: a pena ela foi cumprida, o véu ele foi rasgado, e hoje nós podemos nos relacionar diretamente com Cristo. Eu não sei se é somente agradecer, ou se tem alguma coisa que está tirando a sua paz, que está te deixando angustiado, mas Ele sabe. Apresenta diante dEle, mas com o coração quebrantado, em adoração, e eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Um corpo vivo não se priva de se machucar, mas por ser vivo, ele se regenera e sara. Assim também é um verdadeiro adorador. Recebe várias feridas da vida e adora de maneira viva para ser curado. Hebreus capítulo 15, verso 13. A mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite é essa. E se você não encontrou nenhum motivo para adorar, ou se chegou aqui sem motivos para adorar,
Tenha Cristo como referência. Se espelhe somente em Cristo. Porque quando não tinha o que fazer, ele adorou. Assim como o louvor que nós cantamos essa noite. Adorar, adorar. Somente adorar.